hoje você vai aprender. Hoje nós teremos uma conversa reflexiva, uma maiêutica. O conhecimento está latente dentro de você, porém existe um caminho para você despertar. Existe um limiar. E muitas vezes nossa mente está tão calcificada, fluoretada, que a gente precisa ir abrir portas devagares. Não adianta você mostrar o final para as pessoas. Não adianta você chegar, por exemplo, nos seus familiares e falar para eles assim: olha, estamos em meio a uma terceira guerra mundial. Olha, a raça dominante aqui na Terra, quem manda aqui na Terra, são simplesmente aí seres híbridos, né? Uma descendência luciferiana de sangue frio. Olha, todos esses grandes governantes foram substituídos por robôs. A Terra é estacionária e plana. Não adianta você jogar uma verdade tão grande na cara dessas pessoas que elas não vão despertar. E muitas estão tão inertes, tão habituadas ao sistema, que vão lutar a favor do sistema para destruir você. Então serão essas pessoas, inclusive o livro, né, o romance 1984 de George Orwell, né, o Grande Irmão, fala sobre isso. Os seus próprios familiares entregarão você à prisão para serem degolados, tá? Então o que acontece? Não adianta você tentar elucidar as pessoas, mostrar a verdade. Não adianta. As pessoas sabem da verdade, porém é conivente para elas permanecer na mentira. Por exemplo, eu chego nas pessoas, eu tenho, por exemplo, aqui alguns trabalhos fora da internet. E muitas vezes eu preciso de mão de obra de terceiros, de pessoas para fazerem as coisas para mim. E muitas vezes eu chego na pessoa e falo assim: olha, meu irmão, por que você escuta rádio? Em uma hora que eu tô aqui, junto com você, ouvindo Itatiaia ou Jovem Pan, não importa, tá? Só fala de aumento peniano, de sexo, vulgarização da mulher, e às vezes quando fala de aumento peniano, pula para Jesus, numa baita de uma blasfêmia. E se não é isso, fala sobre mentiras estatais e também só sobre desgraça, destruição e morte. Por que você escuta isso? Isso não beneficia, não engrandece a sua família, não faz nada, só te prejudica. E muitas vezes todas as doenças que estão nessa rádio você tem. Agora, por que você continua? Porque simplesmente é a verdade. Porque simplesmente eu gosto de ouvir, me faz companhia. Eu falo, mas por que você não bota uma rádio de louvor a Deus? Por que você não baixa um e-book e traz? Não, eu prefiro isso aqui, pra mim é mais conivente. Então o que acontece? As pessoas sabem. Às vezes eu pergunto, meu irmão, nessa rádio só apresenta desgraça, destruição e morte. Por que você continua assistindo? Já outra pessoa. Porque simplesmente é verdade. Essa rádio é realmente a verdade, Humberto. Essa rádio só traz notícia ruim, tá? Mas é isso que tem. Então as pessoas elas são coniventes. Nós estamos no momento agora que de fato vai vir um apocalipse, né? Pode ser que exista mais 100 anos pela frente, pode ser que exista mais 1000 anos pela frente. Mas o cristão sincero, aquele que é devoto em Cristo, não tem muito mais tempo não, tá? Então as pessoas são coniventes, as pessoas enxergam o problema, mas as pessoas não querem tomar partido nessa posição. E Deus odeia gente morna. Apocalipse, não me falha a memória, capítulo 14 e 15, fala que Deus cospe ao inferno as pessoas que não tomam uma decisão. Então não adianta você tentar chegar no seu pai, na sua mãe, na sua esposa, em quem for, e tentar mostrar a verdade. A pessoa já escolheu um lado na guerra que ela vai lutar. As pessoas estão morrendo no maior olô pararapururu cáustro do mundo. As pessoas estão se entregando a Eutá pararapururu náusea, estão se entregando. E não há o que você faça, elas continuam se entregando. Elas estão escolhendo o caminho delas, não importa o que você faça. Então, eu quero fazer para você aqui uma reflexão para você entender o princípio da maiêutica, que o conhecimento ele está latente dentro de você. O Espírito Santo habita o corpo do cristão sincero. O cristão pecaminoso, o cristão idólatra, o cristão leviano, o Espírito Santo se afasta, tá? Mas o cristão sincero, ele habita. Então, assim, é importante você entender
que você que é cristão agora, você não tem muito mais tempo. Eu sempre recomendo as pessoas a prestarem atenção nas coisas que estão se sucedendo, tá? Nós estamos vivendo exatamente o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Exatamente a mesma coisa. Eles vão limitar o seu ir e vir. Eles vão tarjar as pessoas que são X das pessoas que são Y. Eles mesmos estão criando preconceito, tá? Eles mesmos estão criando distinção de pessoas. E em breve, muito em breve, as pessoas que não concordarem com o sistema serão levadas em vagões para extermínio, serão levadas em campos de Pararapuru concentração, ou como estão chamando hoje, Zona Verde. Então, simplesmente, o que está acontecendo é que as pessoas não vão durar muito. Os cristãos não vão durar muito. Os cristãos que estão sendo chipados, eu não posso usar o adjetivo correto ao qual eu queria usar, eles vão lá no sistema, através do 5G, e clicam assim, delete. O cara vai lá e morre, morte súbita. Simples assim, ó. Ó, o cara tomou algo que eu não posso explicar aqui, né? Aí existe um banco de dados mundial com todos os nomes. Ó, esse cara aqui é cristão, ele tomou isso aqui. Aí espera 15 dias, aperta o botão delete. O cara nem acorda mais. É simples, eles apertam o botão, a pessoa desliga. Tá? Por isso é uma preocupação muito maior ao cristão do que ao pagão. Tá? É uma preocupação muito maior. Então, simplesmente, os cristãos não vão ter vez daqui para frente. E aí, eu vejo as pessoas vivendo um mundo de Nárnia. Eu vejo as pessoas vivendo um mundo de fantasias. Por que viver num mundo de fantasias? Poxa vida, tem gente que fala assim, Humberto, eu vou colocar meu filho na faculdade, tá? Eu vou colocar meu filho na faculdade, não sei o que, eu quero que ele tenha um futuro. Eu falei, meu irmão, você tá maluco da cabeça? Não, eu quero que ele tenha um futuro, não sei o que tal. Eu falei, meu irmão, você chega pra Deus e fala 2x no Apocalipse? Como é que é isso? Não, Deus, 2x porque meu filho vai fazer agora a faculdade. O senhor interrompa o Apocalipse fazendo um favor, tá? Porque meu filho vai entrar na faculdade. Você acha mesmo? Ou outras coisas as quais eu não sou cabível de falar, né? Mas pega a criança e taca na escola, não, 2x, Deus, esquece. Os caras estão sem o consentimento dos pais, estão chipando as crianças sem o consentimento dos pais e obrigando a usar uma coisa que cria uma desgastura no pulmão. Aí você vê, por exemplo, o Oscar, todas aquelas confraternizações da elite mundial, ninguém usando máscara. Nem Bill Gates, quando foi fragado na rua, estava usando. Mas os caras estão o tempo todo instigando as pessoas a usar. E nós sabemos que isso é uma focinheira. Os escravos usam, os libertos não. Quem são os libertos? Os adoradores de Satanás, tá? Então o seu filho lá obrigando a usar a distanciamento social e os caras da elite mundial recebendo prêmio, todo mundo junto, tirando foto, não sei o quê. Que só não vê quem não quer. Então é conivente para certas pessoas deixar pra lá, não, não é Apocalipse, não, que isso, não. Meu irmão, os cristãos agora é a deixa, tá? Agora é a deixa pros cristãos. Aí eu falo para as pessoas o seguinte: primeiro, viver é Cristo, né? Não adianta você ir pro meio do mato, não adianta você comprar um sítio, não adianta você fazer nada, não adianta você mover um plano sem ter aliança com Deus. Seus planos serão frustrados, né? Então você tem que ter uma aliança com Deus, uma aliança realmente recíproca, né? Deus ele vai lhe entregar a salvação divina, ele vai lhe ajudar a lhe amparar, mas o mínimo que Deus espera de você é fidelidade, fidedigno, né? Então não adianta você falar eu sou cristão e começar a adorar a Virgem Maria. Não adianta você falar que é cristão e começar em terreno de Umbanda. Não adianta você falar que é cristão e confiar a sua salvação num pastor, sendo que você tem a Bíblia em casa. Então, assim, é uma via de mão dupla. Deus tá te amparando. Meu irmão, meu filho, eu tô aqui para te amparar. Agora, você precisa, né, também ter um pouco de bom senso. Então, assim, não adianta. Então, você precisa tomar partido. E o cristão, ele tem que ser desperto. Então, assim, o primeiro passo é viver em Cristo, né? Todo dia da minha vida, todo momento, eu vivo um milagre. Todo momento. Olha, da mesma maneira que o diabo tem um botão para apertar morrer, tá? Aqueles que não aceitam isso, né, que preferem ser degolados, eu prefiro ser degolado, ainda assim Deus também tem um botão. Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, o mundo não conheceu a Deus, foi Jesus Cristo que apresentou. Isso está em Mateus, tem em Lucas, tem em Marcos, tem em João, tá? Então esse Deus, a unidade em Cristo, né, esse que Cristo nos apresentará no céu, mas apenas para aqueles que têm coração puro, biblicamente falando. Então, para ficar fácil de entendimento, Cristo é o próprio Deus encarnado, tá? Mas é claro que existe a sua unidade no céu. Olha só, ele também tem um botão morrer.
Então, mesmo o cara que é contra o sistema, ainda assim, Deus pode chegar lá e falar: olha, todas as chances lhe foram entregues, mas mediante a isso você nada fez, né? O seu tempo acabou. Você simplesmente pode, seu carro pode estourar em uma fração de segundos, assim, o seu pneu estourar, você ir debaixo de um caminhão. Então, da mesma forma que o diabo tem um botão morte para aqueles que aceitaram a marca, Deus também tem. Então, assim, cada dia que eu acordo é um milagre. Porque, sério, nos dias de hoje, com tantos rastros químicos, quem não garante que eles estão jogando as mesmas porcarias que injetam nas pessoas no céu? Quem não garante? Eu não consigo. Você tem um aval de todos os aviões que estão passando por cima, com todos os produtos, feito uma mediação, uma estudo detalhado? Não tem. Então você não sabe. Então, assim, da mesma forma, Deus está lá. E aí, cada dia que eu acordo é um milagre. Porque eu posso dormir e não acordar mais. Ou eu posso simplesmente dar um problema. Então, por exemplo, ontem tava trabalhando, tá? No meio da floresta, por isso que eu tô um pouco sumido. E, cara, eu me enfiei minha perna num buraco. Eu podia ter quebrado a minha perna. Eu tava sozinho. E, glória a Jesus que eu não quebrei. Eu fiquei assim de cara, como que eu não quebrei minha perna? Tá doendo um pouco, tá? Mas eu fico vendo. Então o tempo todo Jesus Cristo, ele tá soprando o milagre da vida em você. A gente tem que viver em Cristo. Tem que viver em Cristo. Agora, não adianta, a gente conversa com as pessoas, e aqui é a profunda maiêutica, o profundo mistério, é o seguinte, não tem o que você faça. Você conseguiu mudar as pessoas? Até agora, nós estamos vivendo o momento de apostasia, nós estamos vivendo um momento de desolação, que Daniel tanto falava, o momento de desolação que Isaías tanto falava, nós estamos vivendo o caos que o apóstolo João tanto falava, nós estamos vivendo toda aquela ira que Jesus Cristo mesmo dizia, né? Que quando vier a desolação, fuja para os montes. Nós estamos vivendo tudo isso. Chegamos no momento do Apocalipse, nós estamos dentro do Apocalipse, nós estamos no final da Bíblia já. Vou te fazer uma pergunta: as pessoas mudaram? Não mudaram, elas já escolheram o lado delas. Então não cabe a você querer mudar as pessoas. Elas não vão mudar. Você tem que mudar a si mesmo. Agora, você tem que prestar um pouco de atenção. Por exemplo, eu fiz 2 vídeos aqui de análise do Lil Nas X, né? Há uma música chamada Monteiro e uma outra, acho que é That's What I Want, né? As 2 músicas eu coloquei aqui são totalmente pagãs e satânicas. E o mais interessante é que o Lil Nas X, assim como outros cantores também, vieram de família protestante. Agora, como é que o pai, que é protestante, permitiu que um filho que estava vivendo o evangelho em Cristo escolhesse o diabo? Como é que é possível? Porque o pai estava vivendo um mundo de enganos. Tá entendendo? A pessoa estava vivendo um mundo de enganos. Então é importante você realmente estar em Cristo. Não é dentro de uma igreja. Se um pastor permitiu que o filho desse se transformasse num adorador de Satanás que perpetua a palavra do diabo para o mundo inteiro, cara, essa igreja você não tem que estar lá dentro. Então você tem que entender que não é a igreja que salva. Não é o pastor que salva. Na verdade, meu irmão, escuta bem o que eu vou lhe dizer. A igreja foi feita para a sua condenação. O papel do pai é estudar a Bíblia. O papel do homem é pegar a Bíblia e estudar. Aí pegar o papel do homem e entregar para a igreja. Olha, a partir de agora não é o homem mais que vai estudar sobre a salvação. Vamos entregar esse papel na mão de um papa. Vamos entregar esse papel na mão de um padre. E posteriormente de um pastor. Então o homem que tem o acesso à salvação divina na Bíblia, ele prefere ouvir a voz de um pastor. De um homem pecaminoso. Todos os homens são injustos, meu irmão. Se você pudesse entender quem são esses caras verdadeiramente, você não os adoraria. Então, assim, você tem a Bíblia, que é o acesso à salvação, você entrega a salvação sua e da sua família na mão de um pastor. Aí o cara reclama porque que o filho desviou, porque que a mulher odeia o cara. Tá entendendo? A salvação é sua, não depende de homens. Não depende. Na verdade, você entregar a sua salvação no homem, você é louco. É simples assim. Então, para que serve a igreja? Para ser bem honesto, ela serve para condenar o povo. É isso. Uma igreja adventista, uma igreja evangélica, uma igreja católica está ali para condenar o povo. Eu vi igreja adventista obrigando as pessoas, obrigando as pessoas a isso aqui, ó. Eu vi a igreja adventista obrigando as pessoas. Eu vi a igreja evangélica simplesmente falando assim: não, nós vivemos na graça. Né? Pode casamento LGBT, pode tudo, né? Pode, tá tudo liberado, né? Deus não se importa. Eu vi gente colocando a mão para tampar o olho assim, né? Músicas. Cara, eu comprei uma vez um livro de uma cristã para minha esposa. A mulher tá fazendo a mão chifrada. Então, assim, são coisas. O cristão não tá vivendo plenamente em Cristo.
Olha só, antigamente na lei, para você chegar a Deus, tinha uma muralha chamada Levita. Né? Essa muralha chamada Levita, né? Inclusive eu mando você, peço para você ler Samuel, para você entender como é a natureza de um levita, a podridão que é por dentro. E tinha uma muralha corrupta chamada Levita. Aí para você chegar até Deus. Aí Jesus Cristo rompeu o véu, isso é 24, Mateus 24, acho que 51, eu sei que é no final da crucificação, ali no momento de crucificação de Cristo, em Mateus o véu se rompe. Então não precisa mais de um levita ali. Aí o que o povo fez? Ah, já que nós não temos um levita, vamos colocar um pastor, vamos colocar um padre, vamos colocar alguém no meio do caminho. Então, a conexão com Deus, que era direta, você colocou alguém no meio do caminho. E graças a isso você se tornou novamente condenado ao pecado. Tá entendendo? E aí as pessoas perguntam, meu irmão, olha que coisa louca. Então, assim, as pessoas falam 2x. Ah, não, eu vou colocar meu filho na faculdade, Deus peça 2x aí no seu apocalipse, porque eu tenho que aposentar, falta 2 anos no INSS, dado 2x no apocalipse, que eu quero viver um pouco, quero viajar um pouco no mundo, depois que eu viajar, que eu me lambuzar na promiscuidade, o Senhor vai lá e volta com o apocalipse. Tem mulher que fala assim, não, você tem que dar muito mesmo, você não sabe que é bom, bom é quem dá muito. Depois quando você tiver até tostado de tanto dar, aí você casa com um homem. Então é assim, as pessoas querem dar 2x para Deus, né? Deus está fazendo as coisas acontecer no tempo dele, tá? E você hoje em dia tem acesso ao meu conhecimento. Apesar que não é perfeito, que perfeito é só Jesus, você tem acesso. Mas vai haver um dia que você não terá mais acesso. Será a Bíblia. Eu acho bom você estudar. Então as pessoas estão desconhecendo. Então assim, não é porque você está dentro de uma igreja que você vai ser salvo. Não é porque você está dentro de um templo judeu que você é salvo. Não é porque você está dentro de um templo confiando a sua salvação a homens que você é salvo. Muito pelo contrário, tá? Então existe um limiar por trás disso. As pessoas parecem não entender. Então, qual que é o primeiro passo para você poder se salvar? É a aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador, tá? E para você aceitar Jesus Cristo plenamente, você tem que entender que a antiga aliança é uma antiga, inadequada aliança que foi rompida, tá? Então você não tem que pegar como base a antiga aliança, tem que pegar como base a nova aliança, começando ali em Mateus, história de Jesus, a pregação de Jesus. Porque o único que ressuscitou dentre os mortos foi Jesus. Ninguém da antiga aliança teve essa capacidade, tá? O único que não só ressuscitou dentre os mortos, mas ressuscitou os mortos em carne foi Jesus. O único que operou milagres, inclusive a cura de nascença da visão de pessoas, foi Jesus. Foi precipitado por João Batista. Então, simplesmente, você tem que começar a estudar a nova aliança. Agora, a nova aliança não é uma anomia à lei. Existem duas leis. Existe a lei mosaica e a lei de Deus. A lei de Deus é Êxodo 20, que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai fazer mal a si mesmo nem ao próximo. Né? E se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai matar, não vai roubar, não vai fazer nada. Então a lei se resume em 2 mandamentos. Cristo mesmo disse. Mas se você quer saber os mandamentos, é Êxodo 20. Não matarás, não roubarás, não assassinarás, não adorar a imagem de ídolos, honra teu pai e tua mãe, né? Então, assim, é o que é explícito ali. Agora, existe uma lei chamada mosaica, que são as leis lá, já passou de 500 leis, que é a lei dos judeus, né? Por exemplo, se o cara trabalhar no sábado, você tem que apedrejar o cara. Se um judeu matar, por exemplo, um cristão, ele não é condenado. Então, tem essas maluquices aí. Então, assim, a lei A maiúsculo, L maiúsculo, é de Deus. A minúsculo, L minúsculo, mosaica, é dos homens. Então, simplesmente, existe a lei para se fazer. Você não está vivendo uma anomia. Só que é Êxodo 20. Tá? Você não está com 500 leis. Aos olhos de Deus, ninguém é justo. Então, você não tem como cumprir 500 e tantos mandamentos, 600 e tantos mandamentos. Então, simplesmente, você segue o Êxodo 20. Só que as pessoas parecem não entender isso. Então, a salvação não pode ser confiada na mão de um pastor, de um padre. A salvação tem que ser no seu nome. Agora, eu sempre falo com as pessoas. Você que tem televisão em casa, qual foi o fruto da televisão na sua vida? A televisão em algum momento edificou a sua vida? Porque de manhã, doutrinação, né? Fátima Bernardes, eu não sei o que tá passando, deve ser Fátima Bernardes. Aí depois, meio-dia, tem alguma porcaria de um jornal, mas um monte de pregação estranha. Aí nós temos que novela o tempo todo. O que é a novela? A mulher, ela sempre está insatisfeita com o marido. Toda novela, as esposas estão insatisfeitas com o marido e elas traem, jogam a culpa da traição do marido e querem separar. Os maridos não estão nem aí, sabe, vai saber o que, o filho se rebelde. Por que você vai botar televisão na sua casa? Então é o que eu falo, meu irmão, o que eu digo pra você.
Você tem que viver uma vida de solitude. A salvação ela é individual. Você tem que começar a viver uma vida em amparo com Cristo. As pessoas não querem o compromisso em estar em Cristo. Cara, pro gentil ser salvo, o cara que é cristão ser salvo, não é difícil. Difícil é você, né, lutar contra o pecado. A salvação é dada de graça, gratia. Então, assim, grata é sacrifício, é sacrificial. Cristo morreu, né, para expiação e para finalizar, bater o martelo contra a morte, vencer a morte para que a gente possa ser salvo. Agora os caras não, os caras eles não conseguem entender isso. Agora, por que você nem... Ah, Humberto, eu sou evangélico, eu sou adventista, eu sou católico e eu nunca ouvi uma pregação como você. Claro que você não ouviu. Todos aqueles homens são pecaminosos. Se você seguir a igreja, você vai ser condenado. A palavra eclésia, que deu origem à palavra igreja, em latim significa sair para fora. Paulo convidava as pessoas para pregar na orla do mar, na montanha, nos pátios públicos. Muitas vezes numa região ali da sinagoga, era sempre sair para fora. Agora, o pessoal não, a pessoa acredita que vai ser salva dentro da igreja. E aí nós temos vídeos, por exemplo, de uma mulher falando que vou dar um exemplo, o SXOANAL é permitido. Não, isso é permitido, isso não é permitido pela Bíblia. Casamento LGBT não é permitido, mudança de sexo na Bíblia não é permitido, todo tipo de sexo vulgar não é permitido, tá? A Bíblia, ela condena ao inferno. Se você tá ouvindo um pastor falando assim, não, hoje em dia tá tranquilo, meu irmão, esse cara não é pastor. Ah, mas isso hoje em dia é proibido pela lei. Que se exploda. Você cristão, você defende a Bíblia. Primeiro vem o temor a Deus, depois vem o temor aos homens. Algum juiz aí, algum cara vai me garantir a minha salvação no dia do juízo eterno? Quando todos nós morremos, os caras foram sepultados, porque ninguém é imortal aqui. Você vai garantir a minha salvação no céu? Então mais vale agradar a Deus do que agradar aos homens. Algum pastor tem coragem de falar isso? Não tem. Não tem coragem de falar. É o que eu venho dizendo para você. Esses caras estão sendo levianos. Deus odeia a gente morna. Você tem que tomar partido. Então, se você quer ser cristão, primeiro ponto, aceite Jesus Cristo como seu Salvador. O adore. Siga os passos de Jesus. Renuncie a si mesmo. O que é renunciar a mim mesmo? Eu tenho... Meu sonho é viajar o mundo. Meu sonho é ficar com 40 mulheres antes de casar. Renuncia tudo a isso, meu irmão. Renuncia a si mesmo. Não é para isso que você nasceu. Isso é renunciar a si mesmo. Renunciar aos seus desejos. Aí o povo não quer. Não, eu cansei de ver gente falar assim, não, você tem que viver a vida, a pessoa dentro da igreja. Eu contei um caso aqui, eu fiquei abismado. A pessoa dentro da igreja, dentro do núcleo, né, de pessoas fiéis, falando para mim que estava dentro da Bíblia o sexo parará pururu anal. Dentro falando assim, não, tá dentro da Bíblia. Eu falei assim, meu irmão, mas aonde? O cara nunca mais trabalhou pra mim. Assim, mas meu irmão, tá onde isso dentro da Bíblia? O cara não trabalhou pra mim, não é porque eu não quis, ele que se sentiu envergonhado. Eu chamei o cara 500 vezes trabalhar pra mim, ele não quero. Porque o cara se sentiu envergonhado, eu falei, meu irmão, mas tá onde? Eu leio a Bíblia todos os dias, né? Eu ministro no evangelho e tal. Onde é que tá isso? Não, é porque... Aí eu perguntei, quem é o seu pastor? Ah, a mulher. O cara segue uma igreja, eu não vou dizer o nome aqui, tá? A gente vai poupar palavras, mas é uma igreja, vamos dizer assim, quadrangular, eu posso falar sobre isso. E quem ministra a palavra é uma mulher. Eu falei, meu irmão, não existe mulher pastora. Se qualquer mulher estiver pregando, você vai ser condenado ao inferno. Ah, isso não é mais, é bíblico. Teve alguma apóstola ali? Não. Por quê? Porque o papel da mulher é outro. Deus entregou dois aspectos, dois papéis. A mulher tem um papel muito importante. Por exemplo, eu não poderia pregar o evangelho aqui se a minha casa não tivesse em ordem. Se a minha casa não tivesse em ordem, eu não teria autoridade para pregar o evangelho para vocês. E quem coloca a minha casa em ordem é minha esposa. Que ela simplesmente ministra a homeopatia, para curas naturais, para não precisar da farmacia, da feitiçaria. Ela simplesmente educa nossos filhos. Ela simplesmente ministra todo o trabalho por trás. Tá? Deixa a casa organizada, programa para a gente poder estudar o evangelho. Primeiro, antes de eu repassar o evangelho para vocês, antes de eu pregar a palavra para vocês aqui no YouTube, de manhã eu prego a minha família. Então, assim, isso só é possível através da mulher.
Ela tem um papel ali, é um papel assim, surreal por trás. Se a mulher não colocar a casa em ordem, ela não pode pregar. E a mulher não pode, não existe missionária, não existe pastora. Isso é um tabu, a Bíblia não permite isso. Se você quer o evangelho verdadeiro, é esse. Então o papel da mulher é o que? É a âncora do homem. Tá? É a âncora. A mulher, ela é aquela que catapulta o cara pra frente. Uma mulher edificada consegue fazer o marido ir longe. Agora, uma mulher promíscua, o marido só se afunda. Então, assim, você tem que fazer as suas escolhas. Então não dá. Aí o cara tava lá, o cara falando pra mim que dentro da Bíblia estava permitido SXOANAL. E que a pastora dele tinha falado. Eu falei, meu irmão, peraí, você tem dois grandes erros. Primeiro, não tem nada disso na Bíblia. Eu já li a Bíblia inúmeras vezes. Se eu falar pra você que eu li a Bíblia 50 vezes, eu tô mentindo que eu li mais. Assim, ó, conheça o que tá lá dentro. Sério, eu posso não ter decorado todas as falas perfeitas. Mas se você citar um versículo que não existe, eu identifico na hora. Então, assim, é o tempo todo. Todos os dias eu leio os versículos com a minha esposa. A gente faz um trabalho grande de evangelho da família. Então, assim, não tem como o cara passar pano, inventar uma história aqui. Então, muitas vezes, o cara, não, tá lá na Bíblia. Eu falei, não tá. Isso não tá na Bíblia. Ah, mas tá lá em Eclesiastes. Não tá em Eclesiastes. Eu conheço Eclesiastes. Aí o cara ficou sem graça. Aí o cara é pastora. Aí eu falo, meu irmão, peraí. Como é que é possível isso? Não pode. Aí o cara não entende. Não entende. Aí o cara vai lá e é condenado. O cara tem que saber. Por quê? Porque o cara tá ouvindo a pregação de uma mulher, não tem autoridade ali, nenhuma autoridade foi lhe dada. Por que você acha que no judaísmo não tem mulher pregando? Por que você, assim, hoje em dia existe, né, vamos dizer assim, a seita secreta feminina. Mas por que você acha que não tem? Esse é um tabu, é só para despistar. Mas por que você acha que não existe? Porque simplesmente não tem, são papéis diferentes, tá? São papéis diferentes. O papel do homem é a provenção, é proteger a família, prover a família e pregar o evangelho. Vamos lá de novo, quer que eu repita? Vamos lá. Prover a família, proteger a família e pregar o evangelho. O papel do pai, do homem, do patriarca é os 3 P's. 3 P's. Prover a família, proteger e pregar. O que é prover? É simplesmente entregar comida, conseguir um teto para a família, trabalhar para conquistar isso. Proteger é o que? Se houver uma guerra, é ele que vai se arriscar pela família. É ele que vai proteger a família do bandido. É ele que vai segurar, ele vai estar segurando a segurança da esposa e dos filhos. E pregar, porque ele tem que pregar o evangelho. O que tem que entrar na casa do cara é a santidade, é o Espírito Santo, não é o levianismo do mundo. Então vamos lá, prover, proteger e pregar. Prover, proteger e pregar. Esse é o papel do homem. Aí você não pode confiar. O que o homem fez? Ele deixou de proteger a família para confiar no governo, para o governo proteger a família. E aí nós estamos vendo aqui toda a loucura da demoniocracia. Então o cara entregou a segurança da família dele na mão do governo. Isso é um cara louco. Depois, o cara simplesmente ele está provendo a família, mas ele entregou metade da proventura ao governo. Não, eu vou aposentar, eu vou ter. O cara é louco, continua sendo louco. E ele entregou a pregação da palavra, do ministério da palavra às igrejas, estipulou autoridade a homens. E aí simplesmente o cara cai. Aí o cara vê a filha se transformando em homem, o cara vê a esposa querendo pular a cerca ou simplesmente querendo separar. O cara. E esse é o mundo, meu irmão. Esse é o mundo, porque simplesmente o cara entregou todas as coisas que ele era responsável na mão de homens. Meu irmão, eu acordo trabalhando, durmo trabalhando. Essa história de trabalhar 8 horas foi inventada pelo governo. Não tem essa história, eu vou trabalhar só 8 horas. Não existe isso. O homem acorda trabalhando, dorme trabalhando. A gente prega o evangelho, é um serviço, corre atrás, faz acontecer. É isso, a vida do homem é essa. Não tem sossego para o homem. As pessoas parecem não entender isso. Aí a gente vê. Aí o cara fica assustado, meu irmão, mas como é que pode não haver pastora? Não tem como, é impossível. Cristo não escolheu uma mulher como apóstolo, tem um propósito. Agora a mulher, ela tem outro propósito. Se a casa do cara não tiver em ordem, o cara não pode pregar. Tá? Olha só, quem determina se o homem vai pregar ou não é a mulher. Tá entendendo?
Você tá entendendo? Olha a importância da mulher. Escute bem o que eu tô te falando. Eu não tô descredibilizando a mulher, muito pelo contrário. Olha a importância da mulher. Quem vai poder determinar se o homem vai pregar ou não é a mulher. Porque se a casa do cara não tiver em ordem, se a família do cara não tiver em ordem, esse cara não pode pregar a palavra. Porque tudo que ele pregar vai trazer raízes pecaminosas para sua vida. Então é a mulher, ela determina. Então, assim, você precisa santificar a tua mulher, capacitar a tua mulher para que ela seja como o Espírito Santo é. Para que a partir do momento que a sua mulher esteja santificada, que ela colocou a casa em ordem, agora sim você vai e prega o evangelho para outras pessoas. Se a sua casa não estiver em ordem, você não pode pregar. Não existe autoridade para isso. Tá entendendo? Olha a diferença da pregação. Quem é que vai permitir um cara louco como eu falar dentro de uma igreja? Não vai. Tá entendendo? Então existe um papel muito grande por trás da mulher. Uma coisa que é dito pelos judeus, eu não gosto muito da crença judaica, tá? Tem meus motivos, mas eu também não detesto os caras, longe disso, a gente tem que saber respeitar. Mas uma coisa que eles falam é o seguinte: a primeira coisa que se é comunicado, o Espírito Santo fala primeiro numa família com a mulher. Se uma mulher estiver triste, a casa inteira tá triste. Se o homem estiver triste, meu irmão, a filha, o filho estão sorrindo, estão felizes, estão o que for. Se a mulher estiver triste, a casa inteira sai triste. Então, primeiro contato do Espírito Santo na família é com a mulher. Né? É uma mulher. Então, todo o embasamento da salvação é da mulher. O Espírito Santo, você tem que capacitar a sua mulher a isso. Aí os caras fazem completamente o oposto. Quem que tá ensinando a mulher? A televisão. Aí eu falo, não tenha televisão em casa. Os caras dizem, nossa, esse cara é louco. É claro, quem está treinando, ensinando a tua mulher é o diabo, através da televisão. Do espelho negro, né? Que foi advertido quantas vezes pelas tribos indígenas, pelos povos indígenas. Televisão não é algo novo, meu irmão. Espelho negro não é algo novo, tá? Coloca isso na sua cabeça. E aí as pessoas parecem não entender. Então, assim, não tem 2x. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós estamos vivendo o quê? Quando uma mulher está para dar à luz, ela começa com dores. Dores fracas, que vão se intensificando. Esse é o princípio das dores. E daqui a um ano, todo esse problema que nós estamos vivendo em 2021, olha só, em 2020, você tinha saudade de 2019. Em 2021 que nós estamos, você tem saudade de 2020, não tem saudade de 2020? Agora, em 2022, você vai ter saudade desse ano que nós estamos aqui. Em 2022. E em 2023, você vai ter saudade do inferno que vai ser 2022. E assim sucessivamente, até chegar o momento de perseguição aos cristãos. Então, meu irmão, quando você analisa a história em 1918, que começou a gripe espanhola, todas as coisas estão exatamente como estavam no passado. A coisa chegou até 1921, mais ou menos assim. Aí começou a G1 e a G2, né? Para abafar o caso, né? Porque 90% da população foi dizimada, exatamente pela mesma coisa que estão fazendo agora, mas precisaram encobrir o caso. E como é que eles encobriram? Através da G1 e da G2, né? E aí simplesmente nós vimos o quê? Não foram só 2 anos de sofrimento para quem estava vivendo no século XVIII, no século XIX, em 1918. Foram de 1918 a 1945. Faz as contas aí. 1920 a 1940, 20 anos. 5, né? Dá 25 anos, mais 18 são 2 anos até dar 20. 27 anos. São praticamente 30 anos de sofrimento. Tá? E ainda assim não foi o fim. Foi o fim de um ciclo. De cada 10 pessoas que viviam em 1918, só sobrou uma. E agora, de novo, novamente, nós estamos 100 anos depois, de cada 10 pessoas que me assistem vai sobrar uma. Então é o que eu digo pra você, meu irmão. Nós estamos num momento agora decisivo. Você tem que lembrar que a sua vida, quem está soprando o fôlego da vida é Jesus. Então, nós estamos vivendo um milagre da vida em Cristo Jesus. Tá? Então, Deus dá, Deus tira, Deus põe. Então você tem que simplesmente começar a escolher um lado. Existe uma história que é mais ou menos assim, ó. Existe um muro, né? Existe um muro. E aí, de um lado do muro tinha os anjos do Senhor, Jesus Cristo. De um lado do outro muro tinha os anjos, né?
do diabo, que são os anjos caídos, os nefilins. Então tinha lá, vamos colocar aqui, esse aqui é o livro Salmo 91, tá? Escudo e proteção de Deus, da Peg Joyce Ruth. Vamos tentar deixar mais ou menos aqui um muro, né? Então aqui tinha os anjos do Senhor, de Jesus Cristo, e aqui tinha os nefilins, né? Deixa eu tentar deixar isso aqui mais ou menos aberto, assim, para não cair. E aí, simplesmente, tinha um cara aqui em cima do muro. Em cima do muro. É o famoso isentão. Esse aqui é o isentão, ok? E aí, deixa eu colocar aqui para ficar mais visível. O isentão. E aí, simplesmente, os anjos do Senhor estavam assim. Vem pra cá, vem, anda, pula o muro, pula, vem pra cá, vem pro lado do Senhor. Escolha um lado, seja de Cristo Jesus. Venha, venha. Os anjos pedindo. E o cara olhava assim, olhava pro lado dos nefilins. E aí os nefilins, por exemplo, que é uma legião, estava parada, não fazia nada. Então os nefilins, por exemplo, estavam aqui parados. Aí ele ficou, pô, peraí, por que os anjos do Senhor me chamam e o nefilim não me chama? Aí esse animal aloprado foi aqui e pulou pra cá. Por quê? Pô, tem uma coisa errada. Os anjos do Senhor estão me chamando o tempo todo. Mas esses anjos aqui dos nefilins, eles não me chamam, eles não estão nem aí pra mim. Então simplesmente eu vou vir pra cá, porque aqui os caras não vão me incomodar, porque eles não estão nem aí pra mim, aparentemente, né? Aí esse cara chegou nos nefilins, esse cara que pulou pra cá, chegou nos nefilins e falou assim: meu irmão, por que vocês simplesmente não me chamaram pra vir pra cá? Aí o nefilim falou assim: sabe esse muro que você estava em cima? Sabe esse muro? Então, esse muro é nosso. Esse muro é nosso. Deus odeia gente morna, gente que não toma decisão. Então esse muro é nosso. Só o fato de você estar em cima do muro, você já é nosso. Então os anjos do Senhor queriam que ele tomasse uma decisão. E o cara estava em cima do muro, ele acreditou que em cima do muro ele não estava nem no jugo de Deus e nem no jugo do diabo. Só que aí os nefilins que estão no jugo do diabo, os anjos caídos falaram: olha, o muro já é nosso, meu irmão. Os anjos estavam te chamando porque você estava no meu jugo. E aí pegaram o cara e condenaram a eternidade em dor e em sofrimento. Ah, mas o inferno não existe. Paga pra ver. Né? Você dizer que Deus não existe não vai fazer com que Deus não exista, né? Porque você quer que as coisas aconteçam. Você não é Deus para ditar as ordens. Então, mesmo que você fale que não existe Deus, que não existe ressurreição, ainda assim você vai pagar para ver. Né? Pode ficar tranquilo que você vai, nitidamente você vai ver. Todo olho verá. Então, basicamente é isso. O muro ali, meu irmão, o meio do muro ali já é das trevas. Você tem que tomar uma decisão. Então é o tempo todo, os caras falam: eu vou colocar meu filho na faculdade, eu tenho que colocar meu filho na escola, não sei o que e tal. Meu irmão, os professores receberam voluntariamente do governo que podem aplicar qualquer coisa no seu filho sem o seu consenso. Inclusive uma farmacia. Podem injetar no seu filho ali e acabou. E seu filho morrer em 15 dias depois, não foi culpa dos caras, não foi. Seu filho super saudável, eles sem o seu consentimento injetam no seu filho. Se ele morrer em 14 dias, não foi culpa nossa, não, já tinha problema. Próximo, é assim, tá entendendo? Então não tem 2x. Esse é o momento da desolação de Daniel. Esse é o momento que Ezequiel falava, esse é o momento que Isaías falava, esse é o momento que João fala, esse é o momento que Cristo fala. Nós estamos vivendo a desolação, meu irmão. Tá? Arruma a sua casa. Põe a sua casa em ordem, porque tempos difíceis chegaram. Quer que eu falo de novo? Arruma a sua casa, põe essa casa em ordem, porque tempos difíceis chegaram. Ok? Bom, é mais ou menos essa a ideia. Eu espero que, pelo menos com esse vídeo, você entenda que as pessoas já escolheram um lado. Elas não vão mudar de opinião. Além de tudo isso que eu falei com você, simplesmente, tá? Ser cristão não é confiar. A sua salvação não pode ser confiada a homens. Nunca confie em homens, não pode confiar em ninguém. A salvação tem que vir da Bíblia. Por isso que eu falo, eu não sou pastor, eu não posso ser pastor. Pastor é só um, Cristo, a saber, Cristo Jesus. Não vos chamei guia, não vos chamei rabir, não vos chamei mestre, nem guia, mestre, nem rabi e nem guia, porque um só é o vosso pastor, a saber, Cristo. Eu não tenho essa autoridade para ser pastor. Nenhum homem pode ser pastor. Tá? Então assim, Cristo, o Espírito Santo lúcido, com várias pessoas de testemunha, um fenômeno físico, não um sonho, não um fenômeno físico. O Espírito Santo capacita o homem para ser pastor.
Então Paulo foi capacitado, não só tinha Paulo, tinha vários homens de testemunha, Paulo foi capacitado a pregar o evangelho. O próprio Jesus Cristo pegou os apóstolos e capacitou o evangelho. A menos que o Espírito Santo desça e várias pessoas de testemunho e ele faça realmente o impossível te capacitando a ser pastor, aí você pode ser pastor. Se o Espírito Santo não te capacitar, você não pode. Aí tem gente que fala assim, o Espírito Santo está conversando comigo. O Espírito Santo... Meu irmão, está conversando com você, é um Exu caveira. É isso que está conversando com você. Tá entendendo? Eu conversei com o Espírito Santo, eu fui no inferno, matei o diabo e voltei. Você acha que eles convocação nacional não? Eles blasfemam contra o nome santo. O Espírito Santo é Espírito da verdade. Então, a menos que ele se manifeste fisicamente num fenômeno que várias pessoas testemunhem, não pode ser só você, tá? E ele diga a você, estou te capacitando a pregar o evangelho, você pode ser pastor. Se ele não fizer isso, você não pode ser pastor. Então, quem permite, quem dá o aval para você pregar o evangelho é o Espírito Santo. Por isso eu não, tá entendendo? Por isso eu não posso. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vivi o milagre em Cristo. Eu falei assim, Cristo não existe quando há mais ou menos 12, 13 anos atrás. Eu vivi a experiência em Cristo. Por exemplo, eu tive, tá? Toda uma experiência. Cristo adestrou a palavra em mim. E ele me falou assim, você irá pregar. Tá? E depois que eu tive essa visão, eu despertei. Aí eu ainda fiz o quê? Eu fui lá, fiz um teste com Jesus, pedi algo impossível, já contei meu evangelho, aconteceu. E aí simplesmente foram vários milagres na minha vida. Tá? Agora, eu sou capacitado para pregar, ainda não me sinto capacitado a pregar. Por que eu não me sinto? Porque por mais milagre que tenha acontecido na minha vida, tá? Somente no fenômeno físico você é capacitado para pregar. Então, o que eu faço para você é um alerta. O pastor é Cristo, não sou eu. O pastor é Jesus. A sua salvação está em Cristo Jesus, tá? Só um momento. Ela está em Cristo Jesus. Então, por exemplo, aqui, olha só. Você tem que pegar a Bíblia. Você tem que pegar a Bíblia e estudar. Eu até indiquei uma Bíblia aí, já que já esgotou, né, infelizmente. Mas você tem que pegar, por exemplo, pegar Mateus, estudar a palavra. Então é você. Isso aqui tá dobrado porque eu sempre marco as palavras, tá? Mas assim, você tem que pegar a Bíblia e estudar. Não, eu não posso ser o seu pastor. Eu não tenho capacidade espiritual para guiar homens. Tá entendendo? Eu só posso alertar, falar assim, meu irmão, creia em Jesus Cristo de Nazaré. É o que eu posso fazer por você. Agora eu não tenho capacidade de pregar. Você tem que entender isso. Agora, os caras querem entender isso? Não, não querem. Então é isso que eu falo para vocês, tá? Não confie em homens. A sua salvação não pode vir nem de Humberto Volta. A salvação sua tem que vir de Jesus. Você, olha só, a fonte da água da vida é Jesus. Se você bebe essa fonte da água da vida de um pastor, você está bebendo o mijo do pastor. O pastor bebeu da fonte da água viva, ele tem os seus pecados, ele processou, fez uma metanoia dentro dele, e ele está expurgando pela urina, pelo pinto, aquela água. Você vai lá e abre a boca e está bebendo aquilo ali. Quando você alimenta da palavra de um homem, e não de Jesus, é como se você estivesse bebendo um mijo de um ser humano. Agora, quando você simplesmente pega a Bíblia por conta própria e você, em comunhão com o próprio Cristo, começa a estudar, você está bebendo da fonte da água eterna, limpa, pura. Por isso que eu não faço essa demonstração de palavras para as pessoas. Porque a fonte da água é Cristo. Tá entendendo? Gostaria eu de fazer aqui um discipulado, gostaria eu de fazer muita coisa. Mas infelizmente o Espírito Santo tem que descer visivelmente para poder aprovar. Ai dos pastores que enganam as multidões. Por isso que esse Lima X era filho de pastor e hoje é servo do diabo. Porque os pastores não pregam a verdade. Se pregassem a verdade, nós teríamos uma oposição ao diabo. Na verdade, a igreja foi criada a mando do diabo. Tá bom? Porque o homem sozinho, através da palavra solitude, em Cristo Jesus era capaz de admoestar a palavra na sua família. Entregou a palavra a homens e agora nós estamos vivendo essa loucura. E a igreja católica, meu irmão, os caras têm até macumba santa, macumbaria, gospel. Os caras dentro da igreja católica fazendo macumba, pai de santo, não sei o que, tudo a mesma coisa. Os santos que estão na igreja católica são os mesmos santos que estão no terreno de macumba, não tem distinção nenhuma. A igreja evangélica simplesmente, os caras ficam lá falando em línguas estranhas, línguas demoníacas, ficam profetizando palavras imundas, fazendo leitura fria e os trouxas acreditando.
A igreja adventista nem considera Jesus Cristo nada. Para eles é Jeová, que é o nome de uma seita secreta que faz rituais com crianças. Então os caras, é a perdição. É a perdição. Por isso eu falo, pegue a Bíblia, leia. Quer ser salvo? Creia em Cristo Jesus. Agora, tá lá. Eu não tô falando nada que tá fora disso aqui, ó. Leia a Bíblia. Basicamente é isso. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Forte abraço.